Vamos lá fazer essa questão de gravitação. Uma nave espacial de massa m minúsculo é lançada em direção à Lua. Quando a distância entre a nave e a Lua é de 2 vezes 10 elevado a 8 metros, a força de atração entre esses corpos vale F. Quando a distância entre a nave e a Lua diminui para 0,5 vezes 10 a 8 metros, a força de atração entre elas será, e aí nós temos as opções, né? Será 1/8 da força inicial, será 1/4 da força inicial, será 1/16 da força inicial ou será 16 vezes a força inicial, né? Então, para fazer essa questão, a gente precisa saber qual é a equação que rege a atração entre os corpos, e essa equação é dada pela lei da gravitação universal, né? Que diz que o módulo da força entre dois corpos é igual à constante gravitacional vezes a massa do corpo 1, nesse caso aqui a massa m maiúsculo vai estar representando a massa da Lua, a massa do corpo 2, nesse caso é o corpo de menor massa, que é a massa da nave espacial, dividido pela distância entre os corpos ao quadrado, tá certo? Então a gente vai ter que aplicar essa equação na situação 1, quando a distância entre os corpos era essa aqui, né? 2 vezes 10 elevado a 8 metros. Depois vai ter que aplicar a lei da gravitação universal nessa outra distância, ok? Que a essa distância vai estar associada uma força diferente. E a gente vai ter que comparar as duas para ver qual é a relação entre as forças, né? Para ver a nova força, quanto equivale em termos da força na primeira situação. Então, na situação 1, o que é que a gente tem? Situação 1, a questão diz que a força, né, inicialmente vai ser dada como F e que a distância, né, entre os corpos é um valor fixo, que ele diz lá 2 vezes 10 elevado a 8 metros, que eu vou estar chamando aqui de D, ok? E aí a gente tem o quê, né? A gente tem no numerador, a gente tem constante gravitacional, massa da Lua, vezes a massa da nave espacial. Se a gente voltar lá na questão, a questão ela não fala, né? Só diz que a nave espacial tem massa m minúsculo, só dá as distâncias, né? Então, a princípio, a gente não vai precisar saber qual é nem a massa da Lua, nem a massa da nave espacial para chegar na resposta dessa questão, né? E D a gente tem, mas a princípio eu não vou substituir qual é o valor da distância, tá certo? Só estou dizendo que na primeira situação existe uma força, né, entre a Lua e a nave espacial, e essa força é dada pela equação da lei da gravitação universal, tá ok? Segunda situação, a distância vai mudar, a distância vai diminuir, né? E eu estou dizendo agora que eu vou ter uma força F asterisco, tá certo? É uma nova força que vai ser dada pelo quê? Constante gravitacional é a mesma, né? As massas não mudaram, continua sendo massa da Lua e massa da nave, mas a distância agora é uma distância D asterisco, porque a distância diminuiu, tá certo? Então a distância diminuiu, a força mudou. Qual é a relação, né, entre essas duas forças? Como é que eu posso escrever F asterisco em termos da força inicial F? O que é que eu vou fazer? Você pode ver que nas duas equações a gente tem termos, né, que não mudaram, que é exatamente esse numerador aqui. Esse numerador ele permanece constante nas duas situações. Situação 1 eu tenho G, massa da Lua, massa da nave. Situação 2 é a mesma coisa. Constante gravitacional, massa da Lua, massa da nave. Então eu posso dizer o quê? Na primeira situação, se eu passar esse D ao quadrado para a esquerda multiplicando, então eu vou ter que G, M maiúsculo, M minúsculo, vai ser dado por F vezes a distância entre os corpos ao quadrado. Na segunda situação, quem é que é G, massa da Lua, massa da nave? Se eu passar esse D asterisco ao quadrado para o outro lado multiplicando, esse termo aqui no numerador vai ser igual a F asterisco vezes a distância entre os corpos na segunda situação ao quadrado, ok? Então eu tenho essa igualdade aqui, né? GMM é igual a F vezes D ao quadrado e também é igual a F vezes D asterisco ao quadrado. Então, agora eu pegando só essa parte aqui, que envolve as forças e as distâncias, eu consigo encontrar a relação matemática, né, entre F asterisco e a força inicial F. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse D asterisco ao quadrado, passar para o outro lado dividindo.
E aí eu isolo quem é o f asterisco. F asterisco vai ser dado pela razão entre as distâncias ao quadrado, né, porque as duas estão elevadas ao quadrado. Eu posso colocar esse quadrado, né, aplicado na fração como um todo. E tudo isso aqui multiplicando, né, a força inicial F. Okay? E agora, né, eu posso substituir os valores dados na questão para as distâncias. Agora que eu fiz o tratamento puramente literal, obtive a expressão que vai me dar a resposta, coloco os valores numéricos, certo? Então, o que é que a gente tem? F asterisco vai ser a distância D, que é 2 vezes 10 a oitava metros, dividido pela a distância na segunda situação, que é 0,5 vezes 10 a oitava metros. Okay? 10 a oitava vai cancelar com 10 a oitava, eu vou ficar com 2 dividido por 0,5, ok? Isso aí é 4, né? Então vai ficar 4 ao quadrado, já que essa divisão está elevada ao quadrado. Vou obter 4 ao quadrado vezes f. E isso aqui vai me dar a resposta final. 4 ao quadrado é 16. Então a força entre a nave e a Lua na segunda situação, que eu estou chamando de f asterisco, vai ser 16 vezes a força inicial. A gente poderia ter achado essa resposta, tá certo? Só analisando a equação e as opções que a questão nos dá. Então, o gabarito dessa questão é o gabarito D, mas vamos voltar lá na expressão, né? Vamos voltar lá nas opções e olhar só a lei da gravitação universal. Na lei da gravitação universal, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que se a distância entre os corpos aumentar, como a distância está no denominador, quanto maior o denominador, menor vai ser o resultado da fração. Então, quando D aumenta, F diminui. Quando D diminui, como D está no denominador, então F vai ter que aumentar. Ok? Então, como você vê que a distância, né, ela diminuiu o quê? Ela diminuiu de 2 vezes 10 a 8 para 0,5 vezes 10 a 8. Então, só analisando matematicamente essa equação, a força, eu poderia ver de cara, né, que a força com certeza teria que aumentar, e a única opção onde a força ela é maior na situação 2 do que na situação 1 é na alternativa D, certo? Então, só de cara aí eu já conseguiria eliminar A, B e C e chegar na resposta D. A outra maneira, né, de eu chegar na resposta precisa, sem precisar fazer aquela abordagem que eu fiz, tratando as equações passo a passo, né, até chegar à resposta, é eu ver que a relação, né, é que f é inversamente proporcional a d ao quadrado. Né? É proporcional a 1 sobre d ao quadrado. Então, quando eu vejo a relação, né, das distâncias, eu tenho que fazer com que essa relação seja elevada ao quadrado para eu ver o que acontece com a força. O que foi que aconteceu com a distância? A distância ela diminuiu, tá certo? Então a força vai aumentar, mas a distância ela diminuiu de 2 para 0,5. Então ela caiu 4 vezes, né? A distância na situação 2 é 1/4 da distância na situação 1. O que é que vai acontecer com a força? Vai ser essa relação entre as distâncias elevado ao quadrado, certo? Então, se a distância caiu de 1/4, né, caiu 4 vezes, o que é que vai acontecer com a força? Vai aumentar de um fator que é 4 ao quadrado, certo? 4 ao quadrado é 16, então a força vai ter que aumentar 16 vezes. E aí chegando exatamente a essa resposta na nossa alternativa D, né, 16F. Então é isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.